Alô, alô, alô. Alô, 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 testando. Alô, 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 testando o som. Tudo bem? Opa, beleza. O som estava desligado. Primeira vez no Locals, aí já estou me enrolando, né? Então, beleza, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa transmissão no canal Locals. É a primeira transmissão que eu estou fazendo aqui pelo canal. Como vocês sabem, todas as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil. E esse canal Locals é um canal que não compactua com a censura. É um canal que está 100% fechado com a liberdade de expressão. Então, o Alan dos Santos abriu caminho no Locals, ele foi o desbravador aqui do Locals, inclusive mandar um abraço para o meu grande amigo Alan dos Santos, que desbravou esse caminho aí, descobriu o Locals e abriu caminho para outros profissionais como o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino e agora eu, que também estou chegando no canal. Pois bem, queria parabenizar e agradecer aquelas pessoas que possibilitaram essa aula estar acontecendo hoje, porque o que acontece? A minha conta no Locals é uma conta nova. Eu comecei a produzir conteúdo no Locals recentemente. E o Locals começa com uma conta básica, então você só pode fazer vídeos pequenos de até 30 minutos, você tem uma série de restrições, e para você subir de nível, para você poder fazer transmissões um pouco mais longas, de até 2 horas, você precisa ter pelo menos 50 pessoas apoiando financeiramente. Precisa ter 50 pagantes. Eu falei, bom, eu não tenho. Então, bom, eu mandei a real para a galera na internet. Eu falei, olha, pessoal, todas as minhas redes bloqueadas, eu estou no Locals agora para fazer essas transmissões, mas eu não tenho 50 pagantes, né? Se eu conseguisse, a galera chegar junto, beleza, a gente faz a aula sobre a ADPF. E o pessoal correu, chegou junto, e hoje de manhã conseguimos os 50 financiadores aí desse projeto. Então, agradeço aí essas pessoas que financiaram esse início desse novo empreendimento, e espero que outras pessoas também se unam para que ele consiga se manter no ar. E essa nossa aula de hoje não é sobre um assunto muito bom, é algo, inclusive, meio, digamos, bizarro. É algo que, assim, dói o coração. E eu me senti no dever de fazer isso, essa transmissão em público e de maneira aberta. Inclusive, essas pessoas que estão financiando o canal o fazem para que essas transmissões sejam oferecidas a todos. Então, é uma forma dessas pessoas pagarem, inclusive por pessoas que não podem pagar. Então, agradeço imensamente aos financiadores e agradeço também aquelas pessoas que estão aqui de forma gratuita para fazer parte da minha comunidade no Locals. É gratuito, qualquer pessoa pode entrar, pode clicar lá, não precisa pagar nada, mas para a comunidade se sustentar, ela vai ter que ter esses financiadores. Então, agradeço a todos, aos financiadores que possibilitaram que isso acontecesse e ao pessoal que está assistindo ainda que sem pagar nada, gratuitamente, pela audiência, pela confiança que depositam em mim. Tá certo? Então, vamos começar, porque aqui o tempo, eu acho que são 2 horas, que agora eles me permitem, mas, enfim, 2 horas passa rápido, né? E eu não quero correr o risco de extrapolar. Pois bem, vamos começar. Essa é uma aula sobre a ADPF 442, que é a ADPF sobre a descriminalização do aborto, e eu prefiro chamar de assassinato de bebês. Que quando a gente fala aborto, é apenas uma palavra. Quando você fala assassinato de bebês, essa expressão composta de mais de uma palavra, e a gente é mais específico. A gente mostra, por A mais B, como a coisa tem um significado negativo. Então, vocês vão ver que na chamada
para essa aula que eu fiz, eu não escrevi a descriminalização do aborto, não. Eu escrevi descriminalização do assassinato de bebês. A gente sabe que esse pessoal aí, a galera da canhota, a galera da esquerda, eles lidam muito bem com essa questão da linguagem. E eles dão show nisso, eles dão aula. E aqui eu estou ensinando para vocês como fazer a mesma coisa. Eles são muito bem sucedidos nisso. E aqui eu ensino a fazer a mesma coisa, porque eu aprendo muito com esse pessoal da esquerda. Aprendo e o que funciona eu faço, inclusive essa utilização da linguagem para chegar a este objetivo que a gente precisa, né? Essa questão da conscientização das pessoas. Então, quando a gente fala assassinato de bebês, a gente está sendo mais claro. Beleza? Vamos lá. Essa transmissão, inclusive, está acontecendo simultaneamente para o Clube Superacadêmicos, que é a minha escola. Então, os meus alunos estão assistindo também do nosso ambiente interno da escola e no Locals para o pessoal externo. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre essa questão, eu vou pedir muito a paciência de vocês, porque no final dessa transmissão, eu vou dizer onde está o cavalo de Troia desta ADPF. Tá? Antes eu vou fazer a introdução, vou fazer vários comentários sobre várias circunstâncias, mas no final eu vou dizer onde está o cavalo de Troia. Então eu peço que vocês permaneçam até o final, tá bom? E depois repassem para quem vocês achem que pode fazer alguma coisa. Porque talvez a pessoa não tenha percebido o que eu percebi e que o pessoal, né, intelectual, estudioso dessa causa pró-vida viu. Inclusive, eu fui alertada nessas conversas com esses intelectuais, eu fui alertada sobre isso, aí eu fui estudar o texto e eu vi que, de fato, eles têm razão. Existe um cavalo de Troia aí e hoje eu vou mostrar para vocês. Eu acho que as pessoas não estão sendo muito eficientes em fazer esse tipo de análise e conseguir demonstrar. Então, isso eu vou tentar fazer aqui hoje. Antes da gente começar, eu vou transmitir aqui para vocês um vídeo de mais ou menos 2 minutos e pouco de duração. É um vídeo curtinho, porém, eu já vou avisar para quem é sensível. As cenas são muito fortes, muito chocantes. Então, quem for sensível, só fica escutando. Eu vou avisar quando o vídeo acabar para vocês voltarem, para quem for sensível. Eu vou mostrar um vídeo de fetos abortados, fetos despedaçados, tá? Despedaçados. Então, é um vídeo muito forte, muito chocante. Vocês vão ver pedacinho de cabeça, pedacinho a mãozinha, tripinha saindo da barriguinha. É um vídeo muito chocante. Só que por que eu quero transmitir esse vídeo aqui hoje? Eu pensei, inclusive, se eu devia transmitir ou não. Só que aqui a gente está lidando com os demônios. A gente precisa mostrar a coisa tal como ela é, a verdade nua e crua. E nada como você mostrar o objeto material dessa conduta, esses corpos humanos despedaçados. Então, as pessoas que estão assistindo a essa aula e ainda não se convenceram de que isso é uma brutalidade, assista esse vídeo. Porque se você não se sentir comovido com esse vídeo, eu lamento, mas você não tem aí dentro de você um coração vermelho pulsando, bombeando sangue. Você tem um pedaço de pedra fria. Tá? Então, os mais sensíveis, né, desliguem o vídeo, fica só com áudio, e quando acabar o vídeo eu vou avisar que acabou, tá bom? Vamos transmitir aqui. So this is a baby girl. She has several lacerations on the back of the skull. One is in the occipital region back here.
As you can see, the skull is totally broken. Does it ever like move or anything when it comes out? Or That's why I try and sever the umbilical cord first, and we Okay. wait for that to stop pulsing, and that's why the fetus is expired first, so it doesn't. Usually at this point, and your What do you do? pregnancy is too early to survive. Usually, Okay. it will expire shortly after birth. You know, technically, legally, we would be obligated to help it, to survive, but it probably wouldn't. It's all in how vigorously you do things to help a fetus survive at this point. There's Survive. things you do. Obviously, you're here for a certain procedure, and if your pregnancy were, let's say you went into labor, the membrane's ruptured, and you delivered before we got to the termination part of the procedure here, then we would do things, we would not help it. Então, vocês viram aí um vídeo bem chocante. Quem eventualmente se retirou pode voltar, o vídeo já acabou. E é isso. É isso. Se você acha que isso aí tá certo, que isso aí é bonito, que isso aí é legal, bacana, então eu lamento dizer, você tá dominado por entidades demoníacas, tá bom? Pois bem, trata-se da ADPF 442, a ADPF do demônio. Ela foi proposta pelo PSOL, no ano de 2017. E ela ficou conhecida como sendo a ação em que se pede a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, isso aí eu tirei do site do PSOL. É uma matéria de março de 2017. Entenda a ação do PSOL pela descriminalização do aborto. E vocês veem que eu marquei de vermelho ali embaixo, que eles escreveram assim, olha, o PSOL e a ANIS, Instituto de Bioética, apresentaram no dia 7 de março uma ação no STF questionando a criminalização do aborto pelo Código Penal, escrito no longínquo ano de 1940. Longínquo ano de 1940. Então, aí eles estão querendo dizer o quê? Não, o Código Penal é muito velho, é demodê. Né? Para que eu vou seguir o Código Penal se é tão velho? Longínquo ano de 1940. Isso aí já está ultrapassado. É isso que eles estão querendo dizer aí, que o Código Penal já está ultrapassado. Quem assinou a peça? Quem assinou essa ADPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, significa a sigla ADPF. Vamos ver quem assinou, porque eu não gosto de simplesmente dizer, foi o PSOL. Tá, foi o PSOL. Só que o PSOL, a entidade PSOL é uma entidade abstrata. Eu quero saber quem assinou, quem botou o nomezinho ali. Pessoa com nome, sobrenome e CPF. Quem foi? Pessoa física que tomou essa decisão. É assim que a gente tem que fazer. Tem que saber quem são as pessoas físicas por trás das decisões. Não é, o STF decidiu isso. Não, o STF não. O ministro fulano de tal, junto com os votos do ministro fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Vamos dar nomes aos bois. A gente precisa acostumar a fazer isso. Apontar exatamente a pessoa física que tomou a decisão, que praticou o ato. Não é dizer, o STF, o PSOL. Então, a pessoa física fica muito bem ali protegidinha por trás daquela pessoa jurídica, por trás daquela instituição.
Então, vamos aprender a dar nomes aos bois. Então, por isso que eu trouxe aqui o nome das pessoas que assinaram, dos advogados, no caso, advogadas, são 4 mulheres, advogadas que assinaram essa ADPF. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Ó. Luciana Boatê, não sei se é assim que fala o nome, Luciana Boatê, Luciana Genro, Gabriela Rondon e Sinara Guimeri, ou Guimeri, são as 4 advogadas que assinaram essa ADPF. Pois bem, então, demos aí o nome aos bois, né? Não vamos ficar aqui, o PSOL, não. São essas 4 mulheres aí, cujos nomes eu mostrei aqui para vocês. Tá? Tem assinatura, tem número da OAB, tem tudo. Tem tudo. Essa ação, essa ADPF, ganhou aquele selinho de qualidade do STF, ganhou aquela estrelinha de mérito, aquela medalhinha no peito da ONU. Se você entrar no site do STF para procurar por essa ADPF, você vai ver isso aqui, olha. Tá vendo esses selinhos coloridos ali embaixo, esses quadradinhos bonitinhos, né? Bonitinho, né? Carismático. Pois bem, isso aí é tirado do site do STF. É um print do site do STF. E o que são esses selinhos? Esses selinhos são os selinhos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, tá ali. Vocês estão vendo o número 3, número 5, número 10 e número 16. É a ODS número 3, ODS número 5, ODS número 10 e ODS número 16 da Agenda 2030 da ONU. É como se fosse uma medalhinha. Eles colocam nos processos uma medalhinha de bom comportamento. Vamos ver se esse processo aqui ganha uma medalhinha de bom comportamento da ONU. Essa aí, olha, ganhou 4 medalhinhas coloridas. Então, lá, qualquer pessoa pode entrar no site do STF e vai ver isso aí, tá? Não precisa ser advogado, qualquer pessoa entra lá, não precisa ter senha, faz busca processual, qualquer pessoa que chegue lá e entre vai ver isso aí. Tá legal? Pois bem, ganharam um selinho de qualidade. Então, várias pessoas se colocam contra isso desde sempre. Políticos como, por exemplo, a deputada Cristo Nieto. Não dá para citar todo mundo porque eu vou cometer injustiças, porque tem muita gente que se notabiliza por falar contra essa cultura da morte. Mas eu lembrei aqui uma das que eu acho que mais se destaca nessa empreitada é a deputada federal Cristo Nieto. Recentemente, ela participou de um seminário na Câmara dos Deputados. Aqui. A deputada Cris, olha. Comissão promove seminário sobre a descriminalização do aborto até o 3º mês. Tá aí a foto da deputada Cris, mandar um abraço para a deputada Cristo Nieto e parabenizá-la pelo brilhante trabalho nessa causa pró-vida. São pessoas como você que fazem as coisas acontecer, que colocam essas pautas em debate, que fazem o público tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, agradeço aí publicamente a deputada Cris por esses eventos que ela organiza, que ela participa a respeito da causa pró-vida. Então, isso aí foi um evento que aconteceu no dia 10 de agosto de 2023, na Câmara dos Deputados, no auditório, onde teve uma audiência, onde participaram vários políticos, juristas e religiosos. Então, só destacar aí que a causa tem muitas pessoas que estão lutando por isso, estão batalhando por isso. Agora, também tem aqueles que fazem o outro papel. Tem aqueles que endossam a cultura da morte, inclusive dentro do establishment jurídico. E eu vou mostrar aqui uma matéria que eu encontrei, olha, do IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito de Família.
É um artigo, olha, do ano de 2021, de autoria de Marcos Bonfim, que foi publicado no site do IBDFAN. E é um artigo que diz, olha, a descriminalização do aborto pela via judicial no Brasil. Então, eles querem descriminalizar pela via judicial. Olha, ele já estava cantando a pedra em 2021. Ó, a ADPF 442 e olha o que eu marquei de vermelho aí, a legitimidade democrática do STF para decidir sobre a questão. Então, você olha isso aí, o IBDFAN, já de muito tempo, está lá, batendo palminhas, aplaudindo, dando suporte jurídico, doutrinário para as aberrações praticadas pelo STF, legislando onde não tem autoridade para fazê-lo. Se o Brasil tiver que descriminalizar o aborto, se alguém tem competência jurídica e política, natural não tem, porque essa competência natural Deus não dá a ninguém. Mas se existe alguma competência política dada pelos homens, as pessoas competentes seriam aquelas que compõem o Congresso Nacional, não o STF. Mas ali já estava o senhor, vamos lá de novo, nome, sobrenome, só não tem CPF, Marcos Bonfim, senhor Marcos Bonfim, escrevendo para o IBDFAN, já falando sobre a legitimidade democrática do STF para decidir a questão do aborto. Que eu saiba, a legitimidade democrática para decidir sobre isso é do Congresso Nacional, e isso já foi feito por meio de uma lei que já existe. E essa lei se chama Código Penal. Essa é a lei do aborto no Brasil. Ela já existe e se chama Código Penal. Está lá. A disciplina do aborto está lá. Já foi decidida pelos congressistas no parlamento. Só que aí eles tentam dar uma de migué. É o direito freestyle. É o direito achado na rua que esse pessoal defende. Já que não conseguimos passar pelo Congresso, então vamos passar pelo STF. Ou seja, vamos enfiar goela abaixo. E está aí o establishment jurídico dando suporte jurídico doutrinário a essa aberração. Pois bem, se fosse apenas isso, já seria um absurdo. Mas a leitura da petição inicial nos dá um horizonte infinitamente pior do que isso que eu estou falando. Não é simplesmente, eu sou contra o aborto, então eles não têm que legislar. Não é isso. Fiquem até o final da live que vocês vão entender exatamente onde está. Vocês vão ver que o problema é muito maior do que o que está sendo discutido. Porque o que está sendo discutido nessa ADPF é a liberação do aborto até o 3º mês de gravidez, até a 12ª semana, o que já é um absurdo completo. Mas fiquem até o final dessa aula que vocês vão entender que, na verdade, ali nas entrelinhas, não é o aborto até a 12ª semana. O que está ali, escrito e ninguém leu porque está nas entrelinhas, precisa ter um olho clínico para identificar isso. E por isso que as minhas redes sociais são bloqueadas. É por isso. É porque eu mostro essas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Eu mostro essas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. A única pessoa que eu... Me perdoem outras pessoas que de repente tenham falado isso em público. A única pessoa que eu vi fazendo um vídeo sobre isso, falando sobre isso em público, foi o procurador geral do Ministério Público de Contas do Rio de Janeiro, Dr. Henrique Lima. O Dr. Henrique Lima é um grande intelectual, é uma pessoa que entende dessa questão do aborto, o que está por trás. É um grande intelectual. E é uma pessoa que, inclusive, escreveu um capítulo sensacional no livro Sereis como Deuses. O primeiro capítulo é o dele.
Então, não deixem também de adquirir esse livro. Eu não estou ganhando nada aqui com publicidade, tá? Eu estou indicando o livro simplesmente porque o livro é bom e diz boas verdades. Sereis como deuses, o STF é a subversão da justiça. É o subtítulo. Então, o doutor Henrique Lima, ele já publicou vídeo sobre isso, que eu vou falar aqui. Mas, até agora, eu não vi exatamente uma repercussão. Então, eu estou aqui tentando amplificar isso, tá certo? Agora, eu não vi nos veículos de mídia, por exemplo, eu não vi isso sendo falado. Então, eu só vi realmente nesse meio intelectual, das pessoas que estudam esse tema, tal como o doutor Henrique Lima, para quem eu mando o meu abraço e os meus parabéns pelo trabalho desempenhado nessa causa pró-vida. Pois bem, naquele artigo do IBDFAN, o sujeito cita o Dworkin, que é o intelectual do ativismo judicial, e ele diz que a Suprema Corte ela deve acionar o seu freio contra-majoritário, ou seja, contra a maioria que decide as coisas, contra o Congresso, para que aqueles juízes, no caso não são juízes no Brasil, né, são ministros, é um cargo político, não é necessário ser um juiz de carreira para ocupar uma cadeira no STF, são políticos. Para que esses ministros estabeleçam a legitimidade democrática para afirmar tais direitos contra a vontade majoritária. Então, ele fala na cara dura, aquela tese do STF ser contra-majoritário. Isso é tese de cara de pau, que não aceita o que é decidido no Congresso Nacional por quem teve o voto popular. Então, isso aí é o direito achado na rua, é o direito freestyle. Pois bem, vamos ver aqui o pedido que foi feito lá na última página da ação. Na última página. Está pedido lá pela não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas. Esse é o pedido. Então, é para descriminalizar, isso aí é o que eles escreveram lá nas últimas palavras da petição. Isso é o que eles escreveram, é o que está nítido. Para uma pessoa desatenta que estiver lendo, eles estão pedindo aborto só até 12 semanas, como se fosse pouco. Como se fosse pouco. Eu tenho aqui algumas fotos. Olha, isso aqui é um bebezinho de 12 semanas. Ele já é todo formadinho, olha. A orelhinha, a mãozinha, a cabecinha, ó, até o pezinho. Ó. Isso é um bebezinho de 12 semanas. Ó, o bebezinho. Todo formadinho. Eles acham tranquilo. Eles estão achando tranquilo isso. Só para vocês verem o que é um bebezinho de 12 semanas. Pois bem, isso é o que está escrito. Mas fique até o final que eu vou mostrar para você onde que está o perigo. Que nas entrelinhas não é o aborto até 12 semanas, abre aspas, só. É até o 9º mês de gravidez. É já o bebezinho totalmente formado, a mulher com barrigão. E eu vou dizer para vocês onde que está isso. Precisa ter olho clínico para ver. E eu vou mostrar aqui. Mas antes, vamos ver o que dizem esses artigos do Código Penal que eles estão querendo ressignificar. Vamos lá. Não, antes tem o 124. Cadê? 124, tá aí. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro alguém lhe o provoque.
pena de detenção de 1 a 3 anos. Esse é o artigo 124, que é o artigo que é o aborto provocado pela própria gestante em si mesma ou quando ela autoriza outra pessoa a fazer o aborto, ela comete esse delito do artigo 124. E tem o delito do artigo 126, que é esse aqui. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, esse artigo 126, ele é mais especificamente dirigido aos médicos, né, aquelas mulheres que fazem aborto em outras. Então, esse não é o artigo que visa a punir a mulher que faz aborto em si mesma. Esse é o artigo que visa a punir terceira pessoa que faz o aborto na mulher grávida. Tá? Então, são esses dois artigos que estão em questão. O texto que justifica a ADPF é esse aqui, olha, é a Lei 9882 do ano de 99, que dispõe sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa é a lei que dispõe sobre a ADPF. Vê lá embaixo, olha, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inciso 1, quando for relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, eles dizem aí que existe uma controvérsia constitucional sobre a lei penal, sobre o Código Penal, sobre aqueles artigos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eles dizem que tem uma controvérsia constitucional sobre o que está escrito ali. Para mim, o Código Penal está muito claro. Para mim, não tem controvérsia nenhuma. Eu mostrei para vocês, artigo 124 e artigo 126. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que está escrito ali? Eu não fiquei com dúvida nenhuma. Eu sou alfabetizada, sei ler, entendi perfeitamente o que o legislador quis dizer no artigo 124 e no artigo 126. Para mim, não tem controvérsia constitucional nenhuma. Mas eles sacam da cartola uma controvérsia constitucional para entrar com uma DPF e levar o caso para o Supremo, para os imperadores decidirem o bem e o mal. Então, essa estratégia da ADPF é um truque muito barato, muito fuleiro, para levar o caso para a Suprema Corte, que decide tudo até o que não deve, até o que não tem competência. O ministro digno da Suprema Corte que recebe uma ação dessa, ele vai olhar qual que é a decisão que ele tem que dar. Não conheço, isso não é um caso de competência desta Suprema Corte. Trata-se de hipótese de competência do Poder Legislativo. Publique-se, intime-se e arquive-se. Só. Se o cara recebe uma petição dessa na Suprema Corte, ele tem o dever de arquivar isso com uma decisão de 3 linhas. 3 linhas. Mas não é isso que é feito. Eles pegam para si o direito de decidir o bem e o mal. Vamos continuar aqui. Primeiro trecho aqui da ADPF. Essa parte aqui, essa nota introdutória. Nota introdutória. Ó, questionamento da legitimidade. Aí ele coloca ali, olha, está dizendo que o Código Penal, ao prever só aquelas 2 exceções, né, que é quando a vida da mãe está em risco ou quando a gravidez é fruto de estupro, ele diz que, da forma como o Código Penal está dizendo, aquilo viola os preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da não discriminação, inviolabilidade da vida, igualdade, proibição de tortura. Proibição de tortura. Eles dizem que as mulheres que não podem fazer aborto estão sendo torturadas. Olha, é cada argumento migué que a gente vê nessa petição. Vamos lá.
Ó, a longa permanência da criminalização do aborto é um caso de uso do poder coercitivo do Estado para impedir o pluralismo razoável. Então, eles dizem que a criminalização do aborto impede o pluralismo. Impede o pluralismo mesmo. Também concordo que impede o pluralismo, impede as mulheres de se tornarem plurais, de se multiplicarem. Concordo. Olha, é brincadeira, né? Chupem essa manga. Impede o pluralismo. Impede a sociedade de se tornar plural, se multiplicar. Impede mesmo. Ó, do total de mulheres brasileiras que fizeram aborto hoje, estima-se que 3 milhões delas tenham filhos. Isso significa que no atual marco de criminalização, essas seriam famílias cujas mães ou já teriam estado presas ou estariam, nesse momento, presas pelo crime de aborto. Então, ele está dizendo aí que mais de 3 milhões de mulheres que fizeram aborto, caso fossem presas, uma minoria assim, ínfima é presa por causa de aborto. Né? Todo mundo sabe disso. Alguém aqui conhece alguma mulher que já foi presa por causa de aborto? Eu acho que todo mundo conhece uma mulher que já fez aborto. Agora, alguém conhece uma mulher que já foi presa por causa de aborto, que já foi levada ao tribunal do júri por causa de aborto? Não sei se vocês sabem. Aborto leva a pessoa ao tribunal do júri. Certo? Pois bem, então ele diz aí que 3 milhões delas teriam que estar presas, né, segundo a atual criminalização. E diz que o já falido sistema prisional seria quadriplicado caso essas mulheres todas fossem presas. Caso essas mulheres todas fossem presas. Ó, aí ele fala logo em seguida o seguinte, olha, ainda que a taxa de prisão por aborto seja desprezível, pois é, até elas reconhecem que a taxa de prisão é desprezível. Ninguém nunca sabe quando a mulher fez aborto. Não se pode argumentar a ausência de efeitos nocivos da lei penal. Então, primeiro eles argumentam que o sistema penal seria quadruplicado para logo em seguida dizer que, na verdade, eles reconhecem que a taxa de prisão é desprezível. Então, eles mesmos vão se contradizendo aí. Conforme se demonstrará a seguir, tais artigos violam preceitos fundamentais que informam direitos constitucionalmente garantidos às mulheres. Então, aqui eles estão dizendo que o Código Penal, ao proibir o aborto, viola direitos constitucionais. Lembrando, pessoal, fiquem até o final dessa transmissão, porque eu vou mostrar no final onde está o cavalo de Troia, tá? Eu preciso só demonstrar isso aqui tudo, é uma parte meio chata, mas fiquem até o final, tá certo? Nada disso aqui ainda é o segredo que está escondido. Voltando. A criminalização do aborto provoca violações ao direito à saúde. Então, eles estão dizendo que a mulher proibida de fazer aborto está tendo a sua saúde violada. Eu pensei que fosse o contrário, né? Eu pensei que a mulher abortando é que estaria com a sua saúde sendo violada. Espera aí. Ó, violação ao direito à saúde, violação à integridade física e patológica, a proibição de submissão à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, eles estão dizendo aqui que a mulher que não pode fazer aborto, proibida de fazer aborto, ela está sendo torturada. É cada argumento de doer, né?
Olha, a criminalização do aborto afronta também o princípio da igualdade de gênero. Olha, essa é boa. Decorrente do direito fundamental à igualdade. Olha, prestem atenção nesse argumento, direito freestyle. Prestem atenção nesse argumento. Proibição do aborto viola a igualdade de gênero. Por quê? Vamos lá. Uma vez que impõe às mulheres condições mais gravosas, inclusive perigosas à sua vida e saúde, para a tomada de decisões reprodutivas desproporcionais em comparação com as condições para a tomada das mesmas decisões por parte dos homens. Então, elas estão dizendo que a proibição do aborto viola a igualdade de gênero, porque os homens não precisam tomar esse tipo de decisão. As mulheres, resta às mulheres decidir sobre isso, que é algo muito, muito difícil, muito pesado, muito gravoso, e os homens não podem decidir sobre isso. Então, está violando a igualdade de gênero. É mole? E eu queria saber, caso descriminalize a opção por fazer o aborto ou não, não vai continuar sendo da mulher? Esse argumento não se sustenta nem por um segundo. Vamos lá. Ó, essa é uma despossessão da ontologia. Olha palavras bonitas, né? A despossessão da ontologia das mulheres pelo patriarcado da lei penal, pois somente mulheres engravidam. Olha, patriarcado da lei penal, porque só mulheres engravidam. E porque só mulheres engravidam, então, pela lógica torta das 4 doutoras, então, como só as mulheres engravidam, elas têm que ter o direito de prosseguir com a gravidez ou não. Você vê que a premissa não tem nada a ver com a conclusão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Realmente, só mulheres engravidam. Hoje em dia, inclusive, falar isso é politicamente incorreto, porque eles dizem que homens hoje também engravidam. Os homens trans. Tem essa também, né? Tem essa. Olha, direito ao aborto é condição para a plenitude de um projeto de vida. Projeto de vida é ter condições sociais e políticas para dar sentido à própria existência. Então, um dos argumentos também utilizados é o direito da mulher a ter um projeto de vida. Mas engraçado que na hora de fazer lá no Bem Bom, no Rally Rola, ela não pensou no projeto de vida. Que ela não sabia que isso iria acontecer, ou que isso poderia acontecer, ela não sabia, foi pega de surpresa, ela ainda acreditava na teoria da cegonha. Então, elas argumentam que a mulher tem o direito de ter o seu projeto de vida. Se aparecer, porventura, um bebezinho atrapalhando a sua vida, imagina, aparecer um bebezinho, ela não vai mais poder, né, por muito tempo, ir para a balada, voltar bêbada da balada, pegar geral, dar mais que chuchu na serra, vai atrapalhar, aquela criaturinha vai atrapalhar o seu grande projeto de vida, de ir para a balada e chegar doidona. Então vamos agora mencionar o nome dele. Impossível passar essa aula sem mencionar o nome dessa pessoa. Inclusive, ele é o mentor intelectual dessa tese que nós vamos explicar aqui hoje e vamos desnudar. Vamos mostrar as entranhas carcomidas desta tese desse senhor que foi utilizado aqui na petição das 4 doutoras como sendo o mentor intelectual da tese delas, que é o Luiz Roberto Barroso. Está aqui.
Aqui ele é citado na página 32 da petição. E ela explica o seguinte: agora, pessoal, agora eu peço muita atenção, tá? Muita atenção de vocês. Né? Antes de eu explicar aqui a tese do Barroso, que é onde eu preciso da atenção de vocês, eu só esclareço que depois delas apresentarem todos esses considerandos e tudo mais, elas fizeram considerações sobre aquele caso paradigmático que é o Roe versus Wade, nos Estados Unidos, da década de 70, que foi uma decisão da Suprema Corte americana que concedeu o direito ao aborto. E essa decisão foi reformada ano passado. A atual composição da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela revogou aquela decisão anterior. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, de forma geral, o aborto não é mais permitido. E as 4 doutoras também fizeram menção, né, a esse caso, Roe versus Wade, e a tese do marco dos trimestres, que foi a primeira vez, foi no caso de 1973, que foi mencionado esse marco dos trimestres, a coisa foi analisada sob a ótica dos trimestres. Primeiro trimestre de gravidez, segundo, terceiro. Então, esse marco dos trimestres foi uma característica desse julgamento do Roe versus Wade. E tem um livro também chamado A Primeira Graça, do professor Russell Hittinger, da Universidade de Tulsa, no Oklahoma, nos Estados Unidos, que fala também do caso Roe versus Wade. Então, tem esses 2 livros que eu estou citando aqui como bibliografia para vocês, que é Sereis como Deuses e A Primeira Graça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o cavalo de Troia. Peço muita atenção de vocês. Agora, vocês vão ter que se concentrar aqui, porque eu vou mostrar as abstrações do Barroso, só que eu vou destrinchar essas abstrações e eu vou precisar da atenção, tá bom? Vamos lá. Aqui elas citam, na página 32, o mentor intelectual da tese da descriminalização do aborto. Está lá, Luiz Roberto Barroso, propôs abre aspas, conteúdo essencial mínimo para a dignidade. Prestem atenção nisso, porque a gente vai bater nessa tecla. Isso é essencial para vocês entenderem o cavalo de Troia. Tá aqui. Tá aqui. Prestem atenção. Conteúdo essencial mínimo para a dignidade. Segundo Barroso, são eles: valor intrínseco é o primeiro, autonomia é o segundo e valor comunitário é o terceiro. Tá bom? Prestem atenção, eu vou explicar isso. Essa parte é importante. Olha, segundo Barroso, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é composto de 3 elementos: valor intrínseco, segundo, autonomia e terceiro, valor comunitário. Tá? Decorem isso, porque a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Aqui está o cavalo de Troia e eu vou explicar por quê. Guardem isso. No item 62, elas explicam o que é o tal valor intrínseco, que é o primeiro elemento da tese do Barroso. Para que uma pessoa tenha uma dignidade constitucional reconhecida, ela deve ter um valor intrínseco, ou seja, ela deve pertencer à espécie humana. Olha isso, pertencer à espécie humana. Aqui elas também explicam o que seria a autonomia, que é o segundo elemento da tese do Barroso. Tá? O primeiro é o valor intrínseco, que é o pertencimento à espécie humana. O segundo é a autonomia. E a autonomia, segundo Barroso, é o elemento ético da dignidade humana, cuja noção central é a autodeterminação. Calma,
no final eu vou amarrar tudo. Vão só pegando as informações que no final eu vou amarrar. Calma. Então, a autonomia, segundo Barroso, é algo que é um elemento para alguém ser considerado digno, constitucionalmente digno. Então, ela tem que ter valor intrínseco, que é pertencer à espécie humana, tem que ter autonomia, que é a autodeterminação, e tem que ter um valor comunitário. A pessoa tem que ter um valor ali, tem que gerar um valor para a comunidade onde ela mora. Guardem isso. Vão só guardando por enquanto, eu vou chegar lá. Aí aqui elas dizem, olha, somente humanos podem ser qualificados como pessoas constitucionais. Guardem também esse conceito, olha. Pessoas constitucionais. Pessoas constitucionais são aquelas que têm a tal da dignidade constitucional ao que o Barroso está se referindo. São as pessoas constitucionais. Não basta, olha, não basta o pertencimento à espécie humana. Isto é, o valor intrínseco, que é aquele primeiro elemento. Não basta isso, mas o Estatuto de Pessoa Humana para a imputação de direitos fundamentais. Então, aqui ele está dizendo, para você ter dignidade constitucional, ter os seus direitos respeitados pela Constituição, você tem que ter aquelas 3 coisas, e esse valor intrínseco significa que você tem que pertencer à espécie humana, mas não basta só isso, tem que ter mais coisa para você ser considerado digno de existir. Vamos lá. Ó. Deixa eu ver se está certo. Ele está dizendo aqui, olha, não há controvérsia jurídica sobre reconhecimento do Estatuto Constitucional a recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, beleza, pessoas com deficiência, tal. Aí ele vai e fala o seguinte, lá embaixo, que o Estatuto de Pessoa Constitucional se inicia no nascimento com potência de sobrevida. Opa, mudou uma coisa aqui. Percebem que mudou uma coisa aqui? Essa dignidade dada às pessoas que devem ter esse direito de existir, o direito à vida, deve ser dada apenas àqueles, segundo Barroso, apenas àqueles que têm potência de sobrevida após o nascimento. Opa! Então, aqui tem 2 elementos que ele está considerando para dar o direito de existir a alguém. Que ela tenha nascido e que seja uma pessoa nascida com potência de sobrevida. Se for uma pessoa que nasceu, está viva, mas está muito ruinzinha, não tem muita saúde, por exemplo, foi o argumento do aborto dos anencéfalos. Se a pessoa é inviável, ela perde o direito à vida, segundo a tese do Barroso. Ela perde o direito à vida. Isso, inclusive, essa tese dele, que ele tirou da cabeça dele, contraria não só a Constituição Federal, no artigo 5º, que estabelece o direito à vida, não faz distinção, como também viola o Código Civil brasileiro, no artigo 2º, que diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que quer dizer isso? Antes de nascer, quando a pessoa ainda é um feto na barriguinha da mãe, ela não tem uma personalidade civil. Ou seja, por exemplo, você não pode entrar com um processo contra aquele feto.
Não nasceu ainda, mas deixa eu entrar com uma ação já contra ele. Você não pode, não tem personalidade civil ainda para exercer esses direitos civis. Agora, o direito natural à vida tá ali, olha, tá a salvo desde a concepção, desde que é um embriãozinho. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Está escrito no Código Civil, não fui eu que inventei, eu estou aqui mostrando. Então, a tese central, pessoal, a tese central do Barroso, que foi adotada aí nessa maldita ADPF, é a de que o feto não tem nenhum direito constitucional, nenhum direito fundamental, porque ele ainda não nasceu. Mas calma, ele ainda não nasceu, então ele não tem uma dignidade constitucional. Ele ainda não tem dignidade constitucional. Ou seja, só quem tem dignidade constitucional é quem já nasceu. E isso significa que a tese pode ser aplicada e poderá ser aplicada no futuro aqueles fetos, aqueles bebês até o 9º mês de gestação. Deixa eu voltar ao raciocínio aqui. A tese central, como vocês viram até aqui, é a de que o feto não tem nenhum direito fundamental. Ele não nasceu ainda. Aí o que elas vão lá e pedem na petição inicial? Queremos a descriminalização até a 12ª semana. Porque o feto ainda não tem nenhum direito fundamental, porque ainda não nasceu. Esse é o fundamento básico. Mas, ora, por esse mesmo fundamento, elas poderiam ter pedido a descriminalização do aborto até o 9º mês de gravidez. Até as mulheres com barrigão. Por que elas não fizeram isso? Por que as 4 doutoras, a elaborarem aquela petição inicial, não pediram a descriminalização do aborto até o 9º mês de gravidez? Elas foram, abre aspas, humildes e pediram só até o 3º mês. Por que elas, se a tese delas é de que os não nascidos não têm esse direito fundamental, por que elas não pediram até o 9º mês? Se é até o 9º mês, a criança ainda não nasceu, se ainda está na barriga da mãe, ainda não nasceu. Até a véspera do parto, ela ainda não nasceu. Pela tese delas, que é a tese do ministro Barroso, isso poderia ter sido pedido, mas não foi. Por que não foi? Porque seria algo muito escandaloso, muito extremado e não passaria por enquanto. Então, elas aplicaram uma técnica que é a movimentação da janela de Overton. Porque se elas conseguem a descriminalização do aborto só até o 3º mês, só, entre aspas, até o 3º mês, sob esse fundamento de que quem não nasceu, se o parto ainda não aconteceu, a pessoa não tem direito algum, esse mesmo fundamento, no futuro, vai ser utilizado em uma outra ADPF que ainda não foi proposta. Eles ainda não se sentem seguros para fazer isso ainda. Então, eles estão usando essa ADPF para esticar a corda mais um pouquinho, para dessensibilizar o povo brasileiro em relação à questão do aborto, colocando, abre aspas, só até o 3º mês. Mas o fundamento utilizado desde já serve para o aborto até o 9º mês. Deu para entender? Então, elas pedem só até o 3º mês. Só até o 3º mês, não dá nada não. Aí vai lá, conseguem um resultado positivo nessa ADPF, daqui a 1 ano, 2 anos, elas entram com uma outra, pedindo a interrupção da gravidez, ou seja, o assassinato dos bebês até o 9º mês, até a véspera do parto, até segundos antes do parto. Vai ser o mesmo fundamento, não vai precisar mudar nada. Já está prontinho ali.
elas só utilizam essa ADPF como uma dessensibilização, como uma forma de movimentar a janela de Overton para a esquerda, uma forma de movimentar a janela de Overton para dessensibilizar o povo e conseguir, daqui a 1, 2, 3 anos, algo ainda mais gravoso, que não seria ainda possível de conseguir agora. Isso não foi pedido porque não teria ainda uma receptividade nesse momento. Então, essa é a estratégia deles. E vocês vejam, deixa eu voltar aqui naquela figurinha do Barroso. Cadê a figurinha do Barroso? Aqui. Prestem atenção nisso aqui. Vamos voltar agora para a tese do Barroso, que está fundamentando isso aí tudo. Olha o que ele está dizendo que é exigível para considerar alguém com dignidade constitucional, um conteúdo essencial, mínimo para a dignidade humana, ou seja, para a pessoa ter o direito de existir. Ele diz lá, olha, primeiro, valor intrínseco, pertencimento à espécie humana. Beleza. Só que depois ele diz lá, com potência de sobrevida. Então, se a pessoa nasce com algum defeito congênito que torne a vida dela inviável, essa pessoa já não tem valor intrínseco, segundo a tese do Barroso e segundo a tese proposta nessa ADPF. Segundo, autonomia. Agora vamos entrar numa parte ainda mais sinistra. Não saiam da aula, não saiam, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui que só pela leitura da ADPF, se a pessoa leu de forma desatenta, não vai perceber. Calma. Valor intrínseco. Segundo, autonomia. Se a pessoa não tiver autonomia, ou seja, autodeterminação, ela não tem o conteúdo essencial mínimo para a dignidade. E vem cá. E as pessoas inválidas numa cama de hospital, vivendo em estado vegetativo? Essas pessoas que perderam a autonomia, e perderam mesmo, perderam a autodeterminação. As pessoas que bateram a cabeça num acidente e estão entrevadas numa cama de hospital, sem nenhuma autonomia, sem nenhuma autodeterminação. Elas perdem também o direito à vida, Barroso. Elas perdem também o direito à dignidade. Elas perdem o conteúdo essencial mínimo para a dignidade, Barroso. Mas, ora, elas perderam a autonomia? Elas perderam a autonomia? Elas pertencem à espécie humana? Elas têm valor intrínseco, mas nem tanto, porque elas pertencem à espécie humana, mas não têm mais muita potência de sobrevida. Então, o enfermeiro, o médico pode chegar lá e matar, senhor Barroso, já que a potência de sobrevida dela é ínfima ou nula? Segundo a sua tese, é isso. É isso que está escrito e é isso que está nas entrelinhas e ninguém percebeu. Mas, né, chegou a Ludmilla para atrapalhar, né? Chegou a Ludmilla para atrapalhar. Então, os inválidos que estão entrevados numa cama de hospital já não têm mais valor intrínseco segundo a tese do Barroso, porque já não tem mais potência de sobrevida, segundo a tese dele. Não tem autonomia, porque não se autodeterminam mais. E não tem mais valor comunitário, que é o terceiro item. Pelo contrário, elas estão dando trabalho para as pessoas, precisa ali o enfermeiro, um familiar para trocar a fralda, para dar banho, para dar comida. Elas não têm mais um valor comunitário, elas não estão mais produzindo nada. Então, por essa tese, os inválidos vão poder ser mortos, senhor Barroso? Pois é isso que está escrito aí.
Eu sei que as pessoas não perceberam, mas vão perceber agora, porque eu cheguei para atrapalhar a festa. Então, em vez de haver uma decisão judicial que reconhece o direito à vida, o direito natural à vida, apenas reconhecendo que aquele direito existe, não há nada que possa ser feito. Todo mundo tem o direito à vida. Em vez de haver uma decisão reconhecendo o direito natural à vida, a gente vai poder ter uma decisão que concede o direito à vida. É isso mesmo que vocês querem? Que o STF ganhe o poder de conceder o direito à vida? É isso que essa tese do ministro Barroso está ali nas entrelinhas pregando. O STF não vai mais reconhecer o direito natural que vem de Deus de se ter a vida. Não, o STF vai conceder a vida para quem ele quiser, se ele for legal. O STF é muito legal, então para algumas pessoas ele vai conceder o direito à vida. É o STF que vai ser o senhor da vida e da morte. Então você vai ter que conquistar o seu direito à vida. Você vai ter que cuidar de não perder o seu valor intrínseco, de não virar um inválido entrevado numa maca de hospital. Você vai ter que cuidar de não perder a sua autonomia e a sua autodeterminação. Cuidado aí, a galera do Alzheimer, cuidado aí essa galera, né, com dificuldades, né, de se autodeterminar. Cuidado, porque vai sobrar para vocês também. E a gente já viu isso acontecer. Aquelas pessoas que não têm o direito à vida, que não têm o direito à existência, nos mais horrendos regimes que nós vimos até ontem no século XX. Alguns regimes, vocês sabem bem, davam o direito à vida apenas a algumas pessoas e outras pessoas inconvenientes ao regime não tinham direito à vida. Não tinham reconhecido o seu valor comunitário, eles eram inconvenientes ao regime. Essa tese do ministro Barroso justifica todo tipo de atrocidade e justifica todo tipo de atrocidade como aquelas que aconteceram nas primeiras décadas do século XX, naqueles regimes que vocês sabem bem. Esse tipo de tese justifica isso. Então, eutanásia, morte aos inválidos, morte aos inconvenientes políticos do regime. Essa tese justifica isso tudo. E se você perdeu o seu direito à vida, já que você já não tem mais um direito natural à vida, você tem um direito concedido por conta da boa vontade do STF. O STF vai te conceder o seu direito à vida. Se você já não tem um direito natural à vida, já é um direito concedido pelo STF, que está sendo legal com você, deixando você viver, você também, se não tem mais esse direito natural à vida, você também já não tem mais o direito natural aos outros bens jurídicos de categoria inferior. O bem jurídico maior é a vida. Abaixo da vida nós temos a liberdade. E abaixo da liberdade nós temos o patrimônio, talvez, integridade física, patrimônio. Então, se você já não tem mais, naturalmente, o seu direito à vida, que é o maior de todos, você já perdeu todos os outros para o STF. Você vai poder ter, por qualquer motivo, perda da sua liberdade, perda da sua integridade física, perda até do seu patrimônio, se o STF assim quiser. Porque são eles que vão conceder não só o direito à vida, mas o direito à vida, à liberdade, à integridade física, ao patrimônio. É isso que está nas entrelinhas dessa maldita ADPF, com essa maldita tese do ministro Barroso. E eu estou mostrando aqui para vocês o cavalo de Troia. É isso aí. Dignidade humana composta por esses 3 elementos, segundo Barroso. Então, se você perder esses elementos, você já pode ser eliminado. Que dirá um bebezinho, né, dentro da barriguinha da mãe, indefeso, aos 9 meses de gravidez.
Então é isso, pessoal. Então são esses dois elementos que eu preciso que vocês entendam. Essa tese de que o direito à vida é só o reconhecimento do direito à vida apenas aos nascidos com vida e com viabilidade. O que quer dizer que quem ainda não nasceu, ainda que por segundos antes do parto, essa pessoa pode ser morta, segundo essa tese. Então, não permitam que essa ADPF passe. Isso aí vai ser a porta de entrada, vai ser o reconhecimento da tese que daqui a 1, 2, 3 anos vai ser utilizada para legitimar o aborto até os 9 meses de gravidez, porque o argumento é o mesmo. E como eu disse, só foi pedido até o 3º mês, só como uma forma de dessensibilizar a galera, só como uma forma de já ir treinando um inconsciente coletivo para daqui a 1, 2, 3 anos aceitar o que eles realmente querem, que é o assassinato até os 9 meses de gravidez. É isso aí, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido onde que está o cavalo de Troia nessa história toda. E que, quem sabe, algum ministro do STF assista esse vídeo e ponha a mão na consciência e compreenda o que está em jogo. Que não é só a gravidez até o 3º mês, não. Isso aí é só a cortininha de fumaça para já ir treinando a galera a aceitar o assassinato mesmo de bebês completamente formados aos 9 meses. E justificar, inclusive, depois o assassinato de pessoas inconvenientes ao regime, num estágio bem mais avançado da revolução. É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido. Agradeço aquelas pessoas que deram valor aqui ao meu trabalho, que acham que esse meu trabalho tem algum valor, tem alguma finalidade e financiam o canal. Pessoal que é assinante pago, que viabilizou essa aula estar acontecendo aqui para todo mundo. Agradeço a vocês que estão comigo, que confiaram em mim. Peço àqueles que não entraram na comunidade, o ingresso é gratuito, basta você entrar na comunidade do Locals e clicar lá em se juntar à comunidade, é gratuito. Se você quiser, claro, dar um passo a mais e colaborar com esse meu trabalho para que ele continue sendo feito, viabilizando lives como essa, você pode virar um apoiador pago, mas isso é opcional, tá certo? Se você puder, se você achar que isso tem valor, você faz. Tá bom, pessoal? É isso. Então, um abraço, fiquem com Deus, vamos rezar, joelhinho no chão, e vamos rezar para que o milagre seja feito e esse tipo de barbaridade não entre no nosso ordenamento jurídico, principalmente via decisão judicial, de forma completamente ilegítima pelo STF. Tá bom, pessoal? Um abraço, um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.